Para a gente entrar de vez no mundo da programação, a gente precisa escolher a nossa primeira linguagem. Eu escolhi te ensinar o Python, pois é uma linguagem bastante flexível em relação às possibilidades de utilização. Para utilizarmos o Python em nossos computadores, é necessário algumas configurações. Por isso a gente vai lá para o computador agora. Então, pessoal, dando início às nossas configurações necessárias para a utilização do Python, a gente está aqui na nossa máquina, a gente vai precisar primeiro instalar o Python. Ele é uma ferramenta externa ao sistema operacional, por isso que a gente tem que baixar e instalar. Existem algumas opções para a utilização do Python pelo próprio navegador, numa versão online, mas no nosso caso aqui eu quero trazer para uma realidade um pouco mais próxima da forma como a gente trabalha na prática. Então, abrindo aqui o nosso navegador, vocês podem pesquisar aqui no Google mesmo por Python Download. Acessar aqui o primeiro link. Aqui a gente vai ter algumas versões disponíveis para baixar. Caso vocês não caiam nessa mesma página, vocês podem procurar aqui por Download, já escolher qual que é o sistema operacional que você está trabalhando, ou clicar aqui nesse botãozinho do lado. No meu caso, eu vou utilizar aqui esse botãozinho amarelo mesmo, que está indicando que a versão que a gente está baixando é a 3.12. Feito o download, eu vou executar. Vou marcar essas duas caixas aqui para que a gente use os privilégios de administrador do sistema operacional para instalar o Python e pedir para que ele adicione também uma variável do ambiente do Python lá nas nossas variáveis do sistema operacional que vão facilitar a utilização do Python. Vou instalar na primeira opção, agora a gente aguarda a instalação. Enquanto o Python instala, a gente pode procurar pela segunda ferramenta que a gente vai precisar, que é uma IDE. Se a gente pesquisar no Google por IDE, ele vai dizer que é um ambiente de desenvolvimento integrado. É um software para criar aplicações que combina ferramentas comuns de desenvolvedor em uma única interface de usuário gráfica. Então, é aqui onde a gente vai escrever o nosso código. A própria IDE já nos auxilia com a criação dos nossos arquivos em Python, com as cores do nosso código para facilitar a leitura e o entendimento, e permite também que a gente instale alguns plugins externos à IDE, externos à linguagem, que facilitam bastante a codificação. A ideia que eu vou recomendar para vocês é o PyCharm, entregue pela JetBrains. Então a gente pode pesquisar aqui pela versão Community, a versão gratuita dessa ferramenta, no Google mesmo. Escrevendo aqui PyCharm Community Edition. Quando puxar os resultados, vocês podem procurar por esse Other Versions, outras versões. Aqui ele vai mostrar para a gente, então, as versões da edição profissional da ferramenta e também da versão Community, a versão de comunidade. Então, é esse aqui que a gente tem que buscar de acordo com o nosso sistema operacional. No meu caso, eu estou utilizando o Windows, então eu vou baixar essa versão .exe aqui. Enquanto ele faz o download aqui, a gente vai lá continuar a nossa instalação do Python. Terminou, deu successful aqui pra gente e a gente pode fechar. Ele recomenda que a gente reinicie, já que ele adicionou essa variável de ambiente lá no nosso sistema operacional, mas eu vou esperar para reiniciar minha máquina depois que eu instalar o PyCharm. Ele fez o download para mim aqui no meu navegador, eu vou executar. Ele abre então essa telinha gráfica aqui para a gente instalar. Indica qual que é o caminho, no caso eu estou instalando aqui em Program Files, lá no meu arquivo C. Ele vai precisar de 1.6 GB para instalação. Eu vou marcar essa opção aqui para que ele também crie essa variável de ambiente no path, né, lá nas variáveis do sistema operacional, para facilitar a utilização também da IDE. Vou pedir para ele criar esse shortcut, um atalho na minha área de trabalho, e pedir para que ele associe todos os arquivos .py, que é a extensão dos nossos arquivos Python, com o PyCharm. Vou dar um Next, Install, e aqui a gente espera a instalação finalizar. Finalizado a instalação aqui, pessoal, ele pede para que a gente reinicie a máquina. Se eu quero reiniciar manualmente, deixo essa aqui marcado. Se eu quero reiniciar de imediato, posso deixar aqui marcado e finalizar. Vou parar um pouco a gravação e a gente volta depois do meu computador reinicializar. Reiniciado aqui o meu computador, pessoal, vocês podem ver que
O PyCharm está instalado já e trouxe para mim aqui o atalho na minha área de trabalho. E se a gente pesquisar aqui no nosso iniciar por Python, a gente deve ter aqui a versão 3.12, no meu caso, instalado. O idle do Python, onde é possível executar alguns comandos por ele também, construir algumas versões de algoritmos em Python. Mas o que a gente vai querer fazer aqui é já começar a trabalhar com o PyCharm. Para isso eu vou pedir para vocês criarem aqui uma pasta na área de trabalho. Vou dar o nome de Estudos Python. Pode perceber que eu já construí aqui com esse padrão, onde eu utilizo um underline e somente letras minúsculas para escrever. Esse é um padrão chamado Snake Case. Eu recomendo que vocês pesquisem por Snake Case e vejam outros padrões escritos, como por exemplo Pascal Case, Camel Case. São informações importantes para quem vai começar a construir algoritmos. Criado a nossa pasta, a gente vai abrir o PyCharm. A primeira vez que a gente abre, então, ele traz essa tela aqui para a gente. Essa opção aqui é para a gente ter um tour pela ferramenta. A gente não vai utilizar agora. A gente vai vir aqui onde tem Open, ou abrir, com esse símbolo de uma pastinha, e vai pesquisar por essa pasta que a gente acabou de criar na área de trabalho. Então, vou buscar aqui dentro de Users, meu usuário. Tem que ter o desktop, Estudos Python. Vou dizer que eu confio em todos os projetos na minha área de trabalho e dar um Trust Project. E aqui ele traz para a gente já um primeiro exemplo em Python, bem simples, somente mostrando um oi e recebendo um nome aqui, dinâmica de função. E também dá uma dica interessante para a gente aqui, que se a gente utilizar o Shift F10, a gente consegue executar esse programa e todos os arquivos Python que a gente construir também. Aqui a gente percebe também, pessoal, algo que a gente viu anteriormente lá no Portugal, como uma função, nossa função início. Todas as funções que a gente vê aqui em Python, elas vão estar sendo descritas como def, def, o nome da função, e da mesma forma é utilizado aqui os parênteses para indicar essa relação das informações que estão dentro deles com a função, com aquele método que a gente está criando, aquele comando. A gente não vai entrar a fundo nesse primeiro exemplo. O que a gente vai fazer é excluir ele aqui da nossa pasta e construir um novo arquivo. Então eu clico no botão direito aqui em cima do nome da minha pasta, novo Python file, arquivo Python, e vou dar o nome de média. Sim, eu vou construir o mesmo exemplo aqui daquele programa que calculava a média, que eu fiz ali em Portugal, para vocês terem essa comparação entre as linguagens. Primeira coisa que muda é, lá em Portugal a gente criava comentários utilizando barra barra. Aqui em Python a gente utiliza o cerquilha, ou o jogo da velha, o hashtag, como vocês preferirem chamar. Então aqui eu vou colocar a descrição do nosso programa novamente. Crie um programa que recebe 2 valores e retorna a média desses valores. Aqui em Python, quando a gente quer receber as informações, a gente utiliza o comando input, um comando aqui equivalente ao leia, lá do Portugal. A diferença é que a gente já pode atribuir esse input a uma variável diretamente. E essa informação a gente vai colocar antes do input. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o valor 1 igual input e uma mensagem aqui dentro. Então, eu não preciso criar aqueles 2 comandos, um escreva e um leia. Eu posso colocar a mensagem dentro do próprio input. Então, eu vou pedir insira o primeiro valor. Para a gente escrever, o comando equivalente ao escreva é o print. Então a gente tem aqui o print em Python que mostra essas informações. Vou colocar aqui o valor 1 dentro do print para a gente poder visualizar o valor que a gente está recebendo no teclado. E para rodar esse comando aqui, eu vou precisar mudar aqui em cima. Provavelmente para vocês está apontado para esse main. Então vocês clicam aqui onde está main, mudam para current file, o nosso arquivo atual. E aí sim vocês podem usar aquele comando que a própria IDE ensinou para a gente, que é o Shift F10. Insira o primeiro valor, que é o valor 10. Ele mostrou para a gente aqui embaixo o valor 10. Então a gente pode, com esses comandos que se equivalem àqueles que a gente aprendeu lá em Portugal, construir esse nosso algoritmo. Eu vou receber o segundo valor 2 igual input, dentro de aspas aqui dentro eu vou colocar insira
O segundo valor. Já posso criar direto, então você já começa a perceber que o Python não exige que a gente faça essa declaração de variáveis no topo aqui do nosso programa, né? Indicando, por exemplo, que é um valor inteiro, valor 1, né? Não tenho, mesmo que em inglês integer, eu não possuo essa tipagem. O Python é uma linguagem pouco tipada. Ela não exige que a gente determine anteriormente a utilização de uma variável, qual que é o tipo dela. Então eu tenho agora os dois valores e eu já posso criar a minha variável média, que vai receber da mesma forma como a gente fez lá em Portugal. Parênteses para que a gente possa somar valor 1 mais valor 2. E vou dividir isso aqui por 2. Eu acabei de falar sobre essa questão de tipagem. A própria IDE tem algumas tratativas em relação a isso para evitar erros. Não que isso não vá funcionar, mas ele está indicando que a gente aponte um tipo int para esse nosso input. Eu já vou mostrar como a gente vai fazer isso, mas basicamente o que a gente vai fazer agora é dar um print na média. Eu posso também colocar concatenado uma informação aqui, utilizando aspas para colocar o valor da média e a média, Shift F10, pedindo o primeiro valor, vou dizer valor 10, o segundo valor 7, e olha só, ele disse que ele está recebendo uma string, mas ele tem que fazer esse cálculo como um inteiro. Para isso é bem simples. Antes do input, a gente vai colocar um int, abrir parênteses, fechar parênteses, e tudo isso que está aqui depois do input, a gente vai jogar para dentro desse int. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui embaixo, no input. Int, abre e fecha parênteses, e recorto isso tudo aqui para dentro. Feito isso, vamos rodar novamente, Shift F10, primeiro valor 10, segundo valor 7. Eu deixei esse outro erro também aqui para a gente visualizar como o Python facilita a tratativa dos erros que a gente comete na nossa escrita. Então ele está dizendo que ele pode somente concatenar uma string e não um float, como ele está recebendo, para uma string. Eu posso solucionar isso colocando str dessa média. Então eu estou transformando o valor da média que passou por esse cálculo, que eram valores inteiros, em uma string para que eu possa mostrar essa informação. Shift F10, 10, 7, o valor da média é 8.5. Então, vocês podem ver que aqui eu transformei essa informação em texto, aqui em cima eu recebi essa informação como um valor inteiro, eu não precisei declarar essas variáveis antes, no início do meu programa, mas para trabalhar de forma correta no momento que eu estou utilizando texto e valores decimais, valores inteiros, eu vou precisando formatar essa tipagem para essas minhas variáveis. Trazendo para vocês aqui um segundo exemplo, vou criar um novo arquivo Python, vou dar o nome de lista, vai ver a nossa primeira lista aqui em Python. Uma lista nada mais é do que um conjunto com várias variáveis, várias informações que ficam agrupadas. Então, por exemplo, eu posso ter uma lista chamada números, e a lista aqui a gente representa com esses colchetes. Então, eu posso colocar aqui dentro uma lista com alguns números separados por vírgula. 1, 2, 3. Tem uma lista com 10 números. E o legal do Python é que a gente consegue interagir de forma facilitada com essas informações em listas. A gente vai conhecer outros tipos de informações que ficam agrupadas também. Mas, demonstrando aqui para você como a gente pode interagir com essa lista, a gente tem o for, que é um laço de repetição. É uma forma de fazer com que o nosso programa execute a mesma coisa várias vezes, sem a gente precisar escrever esse código repetido. Então, a gente utiliza o for, indicando qual que é o tipo do item. Então, a gente vai estar pegando aqui cada um dos números, né? Um número, ou então um item,
dentro em números, que é o nome da minha lista. Aqui dentro, então, eu posso interagir com cada um desses itens. Eu vou criar aqui dentro uma nova variável chamada multiplicação. Pode ver que eu não utilizo acentuação nem cedilha. E vou pegar esse item, que vem a ser cada um deles, né? Esse for vai estar para cada número aqui dentro dessa minha lista. Ele vai atribuir uma vez a esse item. Então, eu vou pegar esse item e multiplicar por 2. E depois eu vou simplesmente mostrar essa multiplicação. Essa minha variável multiplicação, que é cada um desses itens aqui dentro, vezes 2. Então, esse meu programa como Shift F10. E a gente vê aqui a listinha. Então, a gente zera de 1 a 9, ele foi de 2 a 18, e o 0 que multiplicou por 2. Então, esse é um exemplo bem básico aqui para vocês de uma lista. A gente começou a perceber que o padrão de escrita já é um pouco diferente, a gente deixou de ter aquelas chaves, passou a utilizar 2 pontos, o código também está organizado um pouco diferente, mas a gente vai ver o porquê disso nos próximos vídeos. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Ele vai ser um pouco mais curto, somente focado nas configurações necessárias para a gente trabalhar com o Python. Se você se interessou e quer aprofundar os seus conhecimentos em Python comigo, se inscreva no canal, deixe seu like e vamos embora. Todos os vídeos já estão disponíveis para você assistir. Acesse o canal e curta a programação.